Aleluia, glórias a Deus, sou todo o povo de Deus, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar continuidade aos nossos estudos no livro de Daniel. Nós hoje vamos ver dois capítulos de Daniel, capítulo 3 e capítulo 4 de Daniel. E aí nós vamos entender como nós devemos ser fiel a Deus, mesmo quando pressionados pelo mundo. Então, quão é importante ser fiel a Deus, mesmo que o mundo, as outras pessoas venham nos pressionar. Então, estudamos juntos hoje, para a glória do Senhor Jesus, aprendendo um pouco aqui mais com Daniel. Estamos aqui no Instagram, ao vivo, e nós estamos fazendo aqui essa gravação também para o nosso YouTube, nosso canal do YouTube. E você que ainda não está inscrito no YouTube, no meu canal, você pode acessar Hilton Brito, e lá tem outras mensagens, outros estudos também que você pode acessar e estudar para a glória do Senhor Jesus. Então, estamos hoje juntos aqui, ouvindo mais um pouco da voz de Deus para a nossa vida. Então, estejamos juntos até o nosso final, até quase nessa manhã de hoje. Vamos completar aqui, aprendendo como ser fiel a Deus, mesmo quando pressionados pelo mundo. Deus é bom, Ele está conosco, Ele está nos abençoando, está nos ensinando para a glória do seu grande e eterno nome. Então podemos já abrir a palavra de Deus. Não esqueçam de se inscrever no meu canal, lá no YouTube, e, se possível, também dê um like, dê um ok para a glória do Senhor Jesus. Amém? E queira colocar também seus comentários, que nós responderemos também para a glória do Senhor. Então, vamos abrir aqui a palavra de Deus no livro de Daniel, no capítulo 3, versículo número 1. Nós hoje vamos ver o capítulo 3 e o capítulo 4. Primeiro, vamos ver aqui o capítulo 3 e vamos fazer uns comentários do capítulo de Daniel. Nós estamos aqui na nossa EBD em sua casa. Nossa EBD em sua casa. Então, nós estamos aqui estudando a palavra de Deus na manhã de hoje. Amém? Então, diz assim, Daniel, no capítulo de número 3, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e ergueu na planície de Dura, da província da Babilônia. Depois convocou os satrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dele. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada aos homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífano, da cítara, da harpa, do salteiro, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouvir o som das trombetas, do pífano, da cítara, da harpa, do salteiro e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer.
Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífano, da cítara, da harpa, do salteiro, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorassem seria atirada na fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestem cultos aos teus deuses, nem adoraram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífano, da cítara, da harpa, do salteiro, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha de chamas. E que Deus poderia livrá-los das minhas mãos. Então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha de chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrasse Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirasse na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. E a ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados e nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhe, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo.
os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno dele e comprovaram que o fogo não tinha ferido os corpos deles, nem que nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, e os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro de fogo neles. Então disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos. E eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida e prestar culto e adoração a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disse alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego da província da Babilônia. Aleluia, glórias a Deus. É bom estar na mão do Senhor. Ele toma conta de nós, Ele cuida de nós para a glória dEle. Isso é Deus. Deus cuida de nós. Ele trata das nossas vidas. Deus está sempre conosco. Como é bom. Então vejam. Fica claro que Nabucodonosor ele estava preocupado com a possibilidade de desintegração do seu vasto império. Então, como evitar que povos, nações e gente de todas as línguas eles deixassem de prestar obediência a ele? Monarcas absolutos de todos. Já foi sugerido que a imagem de ouro que mudou fosse dele mesmo. Veja que no primeiro sonho era ele o cabeça de ouro. Agora ele queria ser não só a cabeça, mas o corpo todo. E o culto ao rei, como a um deus, seria exigido mais tarde, sob Dário, o Medo. E o século depois, imperadores romanos seriam cultuados como deuses. Veja que Augusto César, ele recebeu o título divino. Então é provável que Antipas, minha fiel testemunha, ele foi morto por recusar-se cultuar a imagem do império em Pérgamo, que foi um centro desse culto. Então, seja como for, parece que Nabucodonosor queria conseguir a unificação do império sobre o efeito de uma religião única e oficial. E ele estava usando a religião para modificar uma situação política. Logo mais, iria aprender que é Deus quem muda as políticas dos homens, avaliando-os e julgando-os como soberano. E a religião verdadeira modifica a política e não vice-versa. Amém? Então, podemos aqui fazer uma pequena análise sobre a imagem, e a fornalha. Nós podemos ver isso aqui entre o versículo 1 e o versículo 23. Veja só. A estátua ela foi erguida no campo de Dura, provavelmente perto da capital. E todas as autoridades do império estavam ali reunidos. E era enorme. 27 metros de altura e 2,70 metros de largura. A ordem foi apregoada
no livro de Daniel, no capítulo 3, do versículo de 4 a 6. Imagine a pressão psicológica de uma ordem como essa. A lista dos instrumentos, ela foi repetida 3 vezes, o que não era por acaso. Então, frisar bem a firmeza dos jovens judeus frente à ameaça tão terrível. Veja que a música ela interrompeu. A obediência foi imediata. E todos se prostravam diante da imagem, menos dos 3 jovens judeus. Logo veio a denúncia lá no versículo 12, quando os acusadores dos jovens, sem dúvida, os invejavam e cobiçando os altos cargos, que preocupava e temia medidas que eles pudessem tomar para coibir a corrupção. Eita, aleluia! E o imperador endureceu ainda assim, endurecido, o coração do imperador ainda endurecido, ainda assim deu uma outra chance para eles. Repetiu a ordem e ameaçava. E o rei sentia que era ele o Todo-Poderoso. Contando no versículo 15. Quem é o Deus que vos poderia livrar das minhas mãos? Veja, nós podemos comparar essa ameaça do general assírio ao rei Ezequias. Anos antes, registrada lá em Isaías, no capítulo 36, no versículo 19 e 20, que nós podemos até ver, quando ele disse assim: onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sepharvaim? Eles livrarão Samaria das minhas mãos? Quem dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar a sua terra? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Então podemos fazer essa comparação. Ora, então a fidelidade desses 3 jovens nos enche de espanto. Preferem morrer queimados a adorar a imagem de ouro. E eles sabem que tanto Deus pode querer livrar, como pode não querer salvar da fornalha. Então, há crentes que só conseguem confiar em Deus quando Ele faz o que se espera. E você? Que tipo de confiança tem no nosso Deus? É isso que nós temos que analisar, qual o tipo de confiança que nós temos no nosso Deus. Mas aqui no versículo 24 até o versículo 30, há um livramento de Deus. E Deus não os livrou da fornalha, mas livrou-os na fornalha. E em toda a sua angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Como está lá em Isaías capítulo 63, versículo 9, Isaías 43, versículo 2. Veja que o próprio Senhor esteve lá com eles, conforme está lá no versículo 25, 28 de Daniel, no capítulo 3. E a única coisa destruída pelo fogo foram as cordas que os amarraram. Nem os cabelos foram chamuscados, nem cheiro de queimado havia nas roupas dos jovens. Veja que o incidente todo, ele enfatizou que o povo, lembramos-nos de que estava presente as autoridades de todas as províncias do império, e a superioridade de Deus, a quem os jovens serviam. Até o rei ficou impressionado como Deus os livrou.
Daniel, aqui no capítulo 28, no capítulo 3, versículo 28 e 30, duas coisas aconteceram que podemos verificar. Que o nome do Senhor ele foi glorificado. E isso nos faz saber que as palavras de Jesus em Mateus no capítulo 5, no versículo 16, diz assim: que assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, mas para que sejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. E eles foram promovidos por Nabucodonosor, né? Pela obediência, pela glória de Deus sobre as suas vidas, Nabucodonosor promoveu os três. E o homem obediente e fiel a Deus, ele recebe o que? Bênçãos da parte do nosso Senhor. Então precisamos ser mais obedientes à sua palavra, mais obedientes a Deus. Amém? Mas não podemos ver também o segundo sonho de Nabucodonosor, aqui no capítulo 4, do versículo de número 1 até o versículo número 37. Então vamos ler aqui desse capítulo, né, para nós podermos aqui comentá-lo para a glória do Senhor. Diz assim, né, o segundo sonho do rei Nabucodonosor. Diz assim a palavra do Senhor: o rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos, línguas, que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de fazer-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, e o seu domínio dura de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado na minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso, decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-los. Por fim, veio Daniel à minha presença, e eu lhe contei o sonho, e ele chamou Beltesazar, em homenagem ao nome do seu Deus, e o Espírito dos santos deuses está nele. E eu disse: Beltesazar, chefe dos magos, sei que o Espírito dos santos deuses está em você, e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhe o meu sonho, interprete-o para mim. E estas são as visões que tive quando eu estava diante da minha cama. Olhei, e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encontrou no céu. Era visível até aos confins da terra. Tinham belas folhas, muitos frutos, e havia nela alimentos para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam abrigo, e as árvores do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que tive diante da minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo, que descia do céu, e ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as árvores dos seus galhos, mas deixem o tronco e as suas raízes presos com ferro e bronze.
fique ele no chão, no meio da relva do campo. E ele será molhado com o orvalho do céu, e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe seria tirado, e ele seria como um animal, até que se passasse 7 tempos. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o verídico, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reis, todos os homens, e os dá a quem quer, e põe no poder o mais simples dos homens. Esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos santos deuses está em você. Versículo 19. Então Daniel também chamou Beltesar. Ficou estarrecido por algum tempo, e os seus pensamentos o deixou aterrorizado. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que os sonhos ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu: Meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos, e o seu significado somente aos teus adversários. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível a toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as árvores do céu nos seus galhos. Essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza desceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, um anjo que descia do céu e dizia: derrubem a árvore, destruam-na, mas deixe o tronco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo, e ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens, até que se passem 7 tempos. Então essa interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reis dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com a raiz significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia os teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, e disse: acaso não é essa a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder
e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quando a você, rei Nabucodonosor, a sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens. Viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. E a sentença, nobre Nabucodonosor, cumpriu-se imediatamente. E ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. E seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das árvores. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que entendi que o meu entendimento tinha voltado. Então, louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para todo sempre. E o seu domínio é o domínio eterno, e o seu reino dura de geração em geração. E todos os povos da terra são como nada diante dele, e ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra, e ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. E os meus conselheiros e os nobres que procuraram o meu trono, que foi restaurado, e a minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo, e todos os meus caminhos e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aquele que vivem com arrogância. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Como é bom nós estarmos servindo a esse Deus. Veja que apesar das revelações extraordinárias que Nabucodonosor ele presenciou, ele ainda não tinha aceitado a total soberania do Deus glorioso da própria vida. Veja que com toda a sua inteligência, e ele era um dos homens mais inteligentes da antiguidade, ele não ficou do ocorrido às conclusões que devia. Mas Deus, então, de novo, falou com ele por meio de sonhos. Veja. Então vejamos aqui o sonho. Vi uma árvore no centro da terra, cuja altura era grande e crescia a árvore e se tornou forte, de maneira que a sua altura chegava até os céus e era vista até os confins da terra. E a sua folhagem era formosa e os seus frutos abundantes, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombras, e as aves do céu faziam morada aos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham nela. Logo, porém, um vigilante, um santo, que descia do céu, mandou cortar a árvore.
afugentando todos e todo aquele que dependiam, com a ressalva de que o tronco com as raízes seriam poupados, e esse seria guardado como uma cinta de ferro e de bronze, molhado pelo orvalho com a erva da terra, conforme versículo 10 a 17 do capítulo número 4 de Daniel. Aleluia. Aleluia. Então, dessa vez, o rei contou o sonho aos seus sábios, aos magos, aos encantadores, aos caldeus e aos adivinhadores. E da mesma maneira, quando do primeiro sonho nada resolveram, então chamou a Daniel, que foi prontamente. E Daniel, assim, veio interpretar o sonho do rei. E a primeira reação de Daniel foi de um grande espanto em relação a esse sonho. Mas Daniel, ele amava o rei e queria o seu bem, mas o que estava sendo revelado era terrível diante de Daniel. E o que Deus dizia ao rei? Veja só, diz assim: e o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, o meu senhor, serás expulso de entre os homens, e a tua maldade será os que os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como os bois, e serás molhado no orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, e até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então vale aqui observar que no sonho se fala de um vigia, de um santo, que dá ordem, mas na interpretação isso se torna o decreto do Altíssimo. Tantas vezes nas ações dos juízos dos anjos são os agentes de Deus. Veja que o rei seria tirado do seu trono e a sua grande inteligência lhe seria confundida. Aleluia. E viveria e pensaria como animal, até comeria capim como boi, mas depois tudo lhe seria restaurado. E isso talvez mais do que um outro fato demonstrado o controle absoluto de Deus sobre todas as circunstâncias humanas. Mas houve o conselho de um amigo, disse Daniel. Com sinceridade e sabedoria, Daniel mostrou ao rei como poderia evitar a experiência dolorosa que estava para acontecer. E disse: ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça, e em teus pecados e em tua iniquidade, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolonguem a tua tranquilidade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então exigia muita coragem usar de tanta franqueza perante alguém como esse monarca. Mas fiéis são as feridas feitas pelo que o ama, conforme Provérbios, no capítulo 27, versículo número 6. E o conselho revela as falhas éticas da vida do rei e do seu governo. E essas falhas deveriam ter dado muito problema a Daniel e aos seus amigos na administração pública de que estavam encarregados. E Daniel, ele estava sugerindo que o grande imperador usasse os mesmos valores que a lei
do Deus de Israel, requeria dos governadores do seu povo justiça e ação social adequadas, eram essenciais. E veja que há possibilidade de evitar o juízo prometido pelo arrependimento e pela prática da justiça e da misericórdia. Então vejamos o alerta de Amós, como está lá em Amós, no capítulo 5, versículo número 13, quando ele diz assim: aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta do juízo, talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Então relembremos que a experiência dos ninivitas, quando Jonas declarou que a cidade seria destruída e aguardava ansiosamente a destruição. Mas a cidade toda e até os animais ficaram de luto. E o rei de Nínive e todos os cidadãos se arrependeram e foram perdoados. E Daniel sabia que o rei caldeu, ele estava sendo disciplinado pelo mesmo Deus que agia em Nínive. Então, quando alguém nos pede conselho, agimos como amigos de verdade? Somos sempre francos e sinceros, mesmo quando há perigo de ofendê-los e contrariá-los? Será que nós fazemos e falamos a verdade a todo aquele que precisa ouvir a verdade? Será que aquilo que nós falamos e pregamos na nossa igreja é a verdade? É aquilo que a igreja tem que ouvir? O que Deus está falando? Mas não o que a igreja quer ouvir? Então nós temos que falar o que Deus quer. A igreja, que ela precisa ouvir a voz do Senhor, as suas verdades, a sua justiça. Nós estamos atentos à necessidade da ação social como parte importante no ministério da igreja. Nós estamos prestando essa ação social, que é importantíssima no reino de Deus. Temos que pensar nessas coisas. Não adianta sermos apenas uns crentes domingueiros, mas sabemos que temos que prestar o serviço para a glória do nosso Deus. Nós devemos tudo ao Deus. A nossa saúde, a nossa família, o nosso trabalho, a forma como nós estamos vivendo hoje, debaixo da sua graça. Devemos tudo a Deus. Então temos que fazer a sua vontade. Devemos fazer aquilo que Ele tem nos ensinado, aquilo que Ele tem nos mostrado, aquilo que Ele tem nos preparado. E dar de graça o que tu recebes de graça. Amém? Então estejamos juntos, unidos, para que a glória do Senhor seja derramada sobre todas as nações. Seja um instrumento de Deus na terra para proclamar o seu evangelho e a sua justiça. Deus conta com cada um de nós para que nós possamos proclamar esse evangelho, o evangelho da salvação. Amém? Mas veja que o sonho de Nabucodonosor, ele se torna uma realidade. Veja que um ano mais tarde, Nabucodonosor ele estava no seu palácio contemplando a cidade magnífica que construíra, quando, cheio de orgulho, ele exclamou. Veja que o orgulho ele mata, ele destrói as nossas vidas. Então ele, cheio de orgulho, ele exclama da seguinte forma: não é essa grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Na mesma hora veio uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Eita, aleluia. Nós podemos ver isso no versículo 30 e 31.
Então logo foi expulso no meio dos homens. E a sua mente, normalmente, já tão viva e ativa, parou de funcionar direito. Nós vimos que ele era um dos homens mais sábios do seu tempo. E achava que era um animal e vivia como tal, comendo erva e deixando a barba crescer, e a barba e as unhas como crescem, né, nas pernas e nas unhas das aves. E a autossuficiência, o atribuir a si, mesmo a realização de projetos tão grandes, demonstrava que Deus não tinha lugar nos seus cálculos. Tão longe disso, Nabucodonosor, ele indagava totalmente que ele havia de prestar contas a esse Deus. Aleluia. Então, tal situação ali deveria perdurar até ele reconhecer que o Altíssimo, ele tem domínio sobre o Rei dos homens e dá a quem ele quer. Que o Rei Altíssimo, ele tem domínio sobre o Rei dos homens e dá a quem ele quer. Daniel 4, versículo 25. Amém? E o texto bíblico diz que durou 7 tempos. E a maioria dos comentaristas antigos e modernos, eles têm interpretado que seriam 7 anos. E embora haja daqueles que acham que é um período de tempo, e é provável que o número seja simbólico, um tempo perfeito, adequado para cumprir o propósito de Deus. O tempo pertence ao Senhor. E Ele vai determinar se são 7 dias, 7 meses, 7 anos. Deus é Deus. E Ele é quem faz. Amém? Vejamos aqui o versículo 34 e o 36. 34 ao 36 diz assim. Veja como é importante nós lermos a palavra do Senhor. Quando ele diz: ao fim daquele período, eu, olhe, se colocando na primeira pessoa, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Olhe que glória! Toda a sua inteligência, conhecimento, entendimento tinha voltado. Então, louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para todo sempre. Aleluia! Reconhecer que Deus é Deus na terra. E o seu domínio é um domínio eterno. Aleluia! Não tem fim, irmãos. E o seu reino dura de geração em geração para todo sempre. E todos os povos da terra são como nada mais dele. Todos os povos da terra são como nada diante dele. E ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. E ninguém é capaz de resistir à sua mão, ou dizendo: o que fizeste? Aleluia! Deus é Deus na terra. Aleluia. Amém. Então, naquele momento, voltou meu entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. E os meus conselheiros e os nobres que procuraram o meu trono, me foi restaurado a minha grandeza, veio a ser ainda maior. Aleluia. Glórias seja dada a Deus. Então, essa restauração, ela não revela menos poder e controle de Deus no que o livramento dado aos jovens na fornalha de fogo. E na política mundial, quando um rei ou governante cai, nunca falta quem lhe tome lugar.
Então tais vazios se enchem logo, e quando Nabucodonosor reconheceu que o Rei dos Reis era o Deus Altíssimo e que devia a ele a sua grandeza e poder político, tudo lhe foi resolvido. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Veja que o testemunho, veja que nesse testemunho, o rei Nabucodonosor, que está lá no versículo de 1 a 2, diz que o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens, de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada, parecendo-se bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Então, era um momento que o mundo conhecesse essa verdade, que soubesse que toda a política está sob a mão de Deus. Aleluia. E quando os jovens saíram ilesos da fornalha de fogo, o rei conheceu algo da grandeza de Deus. E agora percebia que o Senhor não era apenas mais um Deus. Era realmente o Deus de Deus maior, supremo, o nosso Deus, que criou o céu e a terra. Mas, na nossa vida pessoal, quaisquer vitórias que alcançamos, seja na hora acadêmica, profissional, social, são dadas por Deus. E a sua glória tem que ser a Ele atribuída. Tudo para a glória do nosso Deus. E quem foi abençoado com um intelecto brilhante não pode esquecer que é dom de Deus. E os governos, sejam monarquias absolutas, repúblicas democratas ou federações, só existem pela permissão de Deus e serão por ele julgados. Por isso, todo rei, chefe de tribo, presidente, governador ou prefeito deve manter a humildade e a honestidade diante de Deus. No mundo de hoje, em que recessão e rivalidades tantas vezes tornam o emprego precário, é bom lembrar que o Deus que restaurou tudo de Nabucodonosor pode também nos restaurar os meios e nos sustentar. Afinal, Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo o sempre. Para nós concluirmos a mensagem, o estudo de Daniel de hoje, nós poderemos dizer que o livro de Daniel temos uma teologia de política e de governo. Então, quem realmente coloca os reis e os governantes? Quem os estabelece ou derruba? A quem terão que prestar contas? Então, neste livro, nós achamos as respostas que não deixam de ter muitos reflexos no mundo de hoje. Aleluia! Daniel e os seus 3 colegas foram levados a participar da administração do maior império até então visto no mundo. Estavam ali para chamar a atenção para que Deus, verdadeiro e supremo, para imprimir os valores dele naquela cultura pagã. Então eles faziam isso, orando sempre, mantendo fidelidade ao seu Deus, custasse o que custasse. E Deus se fez presente com eles o tempo todo. Então, permaneçam sempre fiel a Deus,
estejam com Deus, andando com Deus, trabalhando com Deus, recebendo a orientação de Deus para a glória dele. Amém? Estejamos juntos, porque Deus é Deus na terra e Ele vai nos abençoar. Estejamos juntos, caminhando com o Senhor e Ele nos abençoará. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus? Pai amado, Pai querido, nós, diante da soberania e autoridade, nós te agradecemos pela essa tua palavra, teu ensinamento poderoso desta manhã, Senhor Deus. Como nós aprendemos a te servir, Senhor Deus, e tirar esse orgulho que está dentro de nós, que ele seja despedaçado para a glória do teu santo nome, e que o Senhor habite dentro de nós, falando através de nós, fazendo a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos que esta manhã seja manhã abençoada por ti. Que toda esta semana seja abençoada por ti. E que tu penetre nas famílias, na vida das famílias que estão nos ouvindo hoje, Senhor Deus. Que a tua glória seja permanente, para a honra e a glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. E nós dizemos: Amém.